necessidade estava marcada na agenda de Deus. Essa necessidade estava no coração do Senhor, estava no coração de Jesus, porque era necessário ele ter um encontro com essa mulher. Era necessário ele estar nessa cidade, porque o fato dele ter um encontro com essa mulher e dele estar nessa cidade mudou a história dela e mudou a história de toda a Samaria. Então havia essa necessidade. Então Jesus ele passa por Samaria e vai dizer que assim que ele chegou nessa cidade chamada Sicar, perto da terra que Jacó era seu filho José, havia o quê? Um poço de água. E ele se sentou lá para descansar. E o percurso era mais curto. Porém, Jesus, com suas limitações físicas, como nós, havia ali também a necessidade dele descansar. Então ele ficou ali junto àquele poço para descansar e também porque ele sabia que era ali que iria acontecer um grande encontro. Porque Jesus sabe, irmãos, de todas as coisas. Nada foge do olhar do Senhor. Não há nada que aconteça sem que ele saiba. O Senhor ele sabe de todas as coisas. E ele sabia que além dele estar ali para descansar, iria uma mulher àquele lugar. Ela não sabia o que iria acontecer lá. Para ela, ele iria apenas buscar água. Mas Jesus não. Jesus sabia que não ia ser apenas uma água natural que ela iria receber. Ela iria receber a água viva. Aleluia. E por essa água ela não esperava, porém ela precisava. Porém ela necessitava. Por esse motivo ela havia muito tempo naquela vida. Porque existia algo que faltava dentro dela. E Jesus estava naquele lugar para dar aquele algo que ela precisava. Glória a Deus. E se hoje nós estamos aqui, é porque Jesus sabe que nós necessitamos dele. E que a água que nós realmente precisamos não é a água que nós iremos beber e depois iremos sentir sede. É a água viva. É a água viva que jorra para a vida eterna. E Jesus sabia que ali iria acontecer algo extraordinário. Então ele se senta junto àquele poço e também aguarda aquela mulher. Porque ele sabia que ela iria chegar lá. E o que diz no versículo 7? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Nisso vai dizer o texto que os discípulos que estavam com ele haviam se retirado. Porque Jesus pediu para que ele fosse comprar comida. Mas lá na frente do texto vai deixar muito claro que Jesus nem sequer provou da comida que os discípulos trouxeram. Mas Jesus também sabia que ele precisava estar a sós com aquela mulher. Jesus sabe, irmãos, que quando o encontro tem que ser pessoal entre ele e nós, para que ele venha trabalhar em nossas vidas. E os discípulos haviam saído e quando Jesus pede água para essa mulher, ela vai dizer no versículo 8: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber. Ou seja, ela reconheceu que Jesus era judeu e ela estava dizendo: eu acho que eles esqueceram que ele é judeu. Vai que lembrar ele. O Senhor sabe que o Senhor é judeu e que eu sou samaritana e que os judeus com os samaritanos não são próximos, não se falam, não compartilham nada. Então, ela tentou trazer isso, aquela situação, né? Como sendo o Senhor judeu pede a mim, que sou mulher samaritana. Então, ela ficou surpresa. E, irmãos, quando nós temos o encontro com Jesus, nós nos surpreendemos também. Porque Ele faz coisas que, às vezes, a gente fica: meu Deus, eu nunca esperava que isso ia acontecer. Mas, a princípio, ela não sabia quem Ele era. Mas ela achou muito estranho essa situação. E ela diz: como sendo o Senhor judeu pede a mim, uma mulher samaritana, quem sou eu para que o Senhor venha me pedir favor? Mas Jesus dá uma resposta interessante para ela. E Jesus fala assim: se você conhecesse o dom de Deus,
fazer? Ela iria pedir água. E ela iria receber a água viva. Mas até cada um de nós, Jesus tem uma particularidade, irmãos, com cada um de nós. E Ele não precisa de metodologias para alcançar os nossos corações. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele apenas iniciou um diálogo com aquela mulher. E a partir desse diálogo, grandes coisas aconteceram na vida dela. Então Jesus já começa ali tentando mostrar para aquela mulher quem Ele era. Porém ela não entendeu. Ela vai dizer no versículo 11: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ou seja, ela pensou: de que água é essa que ele está falando? E ela ainda diz que ele não tem com que tirar água. Por quê, irmãos? Porque os judeus, eles não compartilhavam nada com os samaritanos. Eles tinham os samaritanos como pessoas imundas. Eles desprezavam os samaritanos. Então, além de Jesus ter conversado com ela, ele pediu algo para ela e ele estava disposto a compartilhar da mesma vasilha que ela estava. Porque Jesus não tinha realmente com que tirar água e ela observou isso. Então, ele está falando, aqui eu não estou conseguindo entender. Ele quer compartilhar da mesma vasilha que eu. E ele está falando de uma água viva. Mas que água viva é essa? Então, Jesus despertou a curiosidade daquela mulher. Ele começou a despertar a curiosidade dentro dela. Então, Jesus, a partir desse momento, ele começa um diálogo com ela sem precisar julgar, sem precisar apontar. Porque ele poderia ter feito isso. Afinal, ele sabia quem ela era. E Jesus sabe quem é cada um de nós. Porém, Jesus não nos julga. Jesus, ele procura se aproximar de nós. Agora também, cabe a nós abrir o nosso coração para Ele. Glória a Deus. E a princípio aquela mulher não estava compreendendo. Porque nós sabemos, irmãos, também que quando nós estamos nos nossos pecados e delitos, os nossos olhos ficam cegos para as coisas espirituais. A gente muitas vezes não consegue compreender essa atmosfera. Mas o Senhor, Ele se dispõe a se mostrar quem Ele é e o que Ele pode fazer. E Ele se dispôs a se mostrar quem Ele era para aquela mulher, porque ela conhecia Ele apenas como um judeu. Mas Ele queria mostrar quem Ele era realmente para aquela mulher e o que Ele podia fazer na vida dela. Aleluia. E vai dizer no versículo 12: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço da qual Ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mais uma vez, ela deixa claro que ela não estava compreendendo o que Jesus falava. E ela estava querendo se referir ali à água do poço. Mas Jesus responde para ela que aquela água que ela bebesse, ela voltaria a ter sede. Porque não iria trazer a mudança que era necessária para saciar a sede que ela realmente necessitava, que era no coração dela. Então Jesus deixa muito claro: essa água você vai beber agora, mais tarde você vai sentir sede de novo, e depois de novo, porque ela não vai saciar a sua necessidade. Mas a água que eu tenho para lhe dar é uma água que vai jorrar para a vida eterna. Ou seja, ela vai nos preencher, ela vai nos satisfazer e ela nos dará a vida eterna. Irmãos, eu creio que se nós estamos aqui hoje também é porque nós almejamos essa eternidade com o Senhor. Porque se o nosso foco não está na eternidade, não está no céu, então por que nós queremos beber dessa água? Porque aquele que experimenta da água da vida, aquele que experimenta da água que o Senhor tem para oferecer, há uma mudança dentro de si. E há um desejo pela eternidade. Há um desejo de estar no céu. Às vezes a gente diz: ô Senhor,
mas o Senhor sempre estará conosco. Porque aquele que abriu o coração para beber da água da vida, esse, além de ter a vida eterna, tem comunhão com o Senhor. Tem o Senhor dentro de si, tem o Senhor ali da força. O louvor que trouxe aqui, a gente luta contra as vozes que dizem que nós não somos capazes. Mas o Senhor, por outro lado, Ele sabe que nós somos capazes, porque é Ele quem nos capacita, é Ele quem traz essa força, é Ele quem fortalece a nossa fé. Porque nós também sabemos que há dias que a gente se sente fraco. Mas é o Senhor quem traz esse vigor para nós vencermos as lutas. Aleluia! Irmãos, não pense que você aceitando Jesus vai ser um mar de rosas, porque não vai. Verdade. Toda rosa tem o que? Tem espinhos, na verdade. Então, vai haver esses momentos também. Mas o Senhor está conosco. E o Senhor quer fazer parte da nossa vida. E Ele tem algo para nos oferecer, que é uma vida que vai honrar para a vida eterna. Aleluia. E você está disposto a beber dessa água? Porque assim como Ele ofereceu essa água para a mulher samaritana, Ele ofereceu para nós que estamos aqui hoje. E Ele também tem água para oferecer para você também. Uma água que vai saciar a sua sede. Uma água que vai te ajudar a vencer as lutas. Uma água que vai te ajudar a prosseguir para a vida eterna. Porque nós sabemos que a caminhada não é fácil. Mas a água que o Senhor tem para nos dar é o céu. É algo que vai saciar a nossa sede realmente. Então Ele vai dizer para ela, deixar muito claro, essa água que tu veio buscar não vai saciar as tuas necessidades, vai matar a tua sede natural, física. Mas a água que eu tenho para te dar, não. A água que eu tenho para te dar, ela é diferente. Ela tem uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E no versículo 15, a mulher vai dizer, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Então ela começou a querer beber da água que Jesus estava para oferecer para ela. Porém, ela ainda não tinha compreendido que água é essa. Porque a partir do momento que ela diz, eu quero dessa água para que eu não precise mais voltar aqui, deixa claro que ela não compreendeu. E por que ela não queria mais voltar naquele lugar? Porque aquela mulher, ela vivia uma vida imoral diante do Senhor, diante da sociedade, e as pessoas sabiam como ia a vida daquela mulher. Por que ela foi buscar água ao meio-dia, irmãos? Possivelmente porque não ia ter muitas pessoas ali naquele poço. E ela sabe que por onde ela passava iria ter olhares sobre ela. E muitas vezes nós se sentimos assim, pessoas olhando pra gente com um olhar de nos julgar, de apontar os nossos pecados. E ela se sentia constrangida por isso. Então ela queria evitar essa situação. Então ela não queria mais voltar lá, porque lá também iam muitas pessoas. Então, quanto mais ela pudesse evitar os olhares das pessoas, seria melhor para ela. Então ela queria da água que Jesus estava para lhe oferecer, para que ela não tivesse que passar por esse constrangimento das pessoas apontando, julgando, falando do pecado, sem ninguém se dispor a ajudar. E quantas vezes nós nos sentimos assim, julgados, apontados pelos erros que cometemos, mas não chega ninguém para ajudar a nos tirar daquela situação. Verdade. Mas o Senhor, Ele não chegou apontando e nem julgando aquela mulher. Ele queria tirar ela daquela situação. Ele queria mudar a vida dela. Verdade, meu Deus. Então ela começa a se interessar por essa água. E Jesus vai dizer assim no versículo 16: vá, chame o seu marido e volte. Então, você quer da água que eu tenho para te oferecer? Então, vai chamar o seu marido e volte. Aqui Jesus já estava deixando claro que Ele conhecia a vida dela. Mas Ele foi esperto. Ele não já chegou dizendo, olha, você é uma prostituta, você já se envolveu com várias pessoas. Não. Ele disse, vai, chama o teu marido e volte. Então Jesus foi sábio também. Só que a mulher vai dizer, não tenho
Respondeu ela. E Jesus vai deixar bem claro: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Ela falou a verdade quando disse que não tinha marido. Só que ela não contou a história dela para Jesus. Mas Jesus sabia toda a história dela. Sabia de toda a vivência dela. E muitas vezes, irmãos, nós queremos nos blindar do Senhor. E nós sabemos que Ele nos conhece, que Ele sabe das nossas imperfeições, dos nossos pecados. E ela não contou a sua história para o Senhor. E muitas vezes nós queremos nos esconder, mas do Senhor nós não conseguimos. A gente pode, irmãos, se esconder do pastor, do irmão, de qualquer pessoa, mas de Jesus nós não nos escondemos. Porque Ele sabe a nossa vida e Ele sabe as intenções dos nossos corações. Verdade, viu? Então Jesus começa a deixar claro ali para ela que mesmo que ela não tivesse contado a história para ele, ele sabia do que ela estava passando. E ele disse: o que você falou é verdade, só que faltou mais uma coisinha aí. Sabe o que acontece? Que você já teve 5 maridos e o que você está não é o seu marido. Então, irmãos, imagina o espanto daquela mulher ao ouvir aquilo. Porque ele nem da cidade não era, ele era judeu, ele não era samaritano. O povo de Samaria poderia até conhecer a vida dela, saber, julgar, apontar, mas Jesus, ele não convivia ali, mas ele sabia da vida dela. Então ela contou ali uma parte da história, porém Jesus sabia de toda a história. E ele disse: o que você falou é verdade, mas você está com alguém que não é o seu marido. E o que ela vai dizer? E disse a mulher: vejo que o Senhor é profeta. A princípio ela reconheceu Jesus apenas como judeu. E com o passar do diálogo que Jesus foi tendo com ela, ela percebeu que ele não era só um judeu. Ele percebeu que ele era um profeta também. Meu Deus, é forte. Então, irmãos, quando a gente se aproxima de Jesus, há um processo de conhecê-lo também. Há um processo da gente ir tendo intimidade com o Senhor, da mudança do Senhor ir acontecendo dentro de nós. Meu Deus. Quando a gente começar a se aproximar de Jesus, nós vemos quem Ele realmente é e as coisas que Ele pode fazer nas nossas vidas. E nós sabemos, irmãos, que não há nada que seja impossível para o Senhor. Então, o que a gente tem que fazer é entregar a nossa vida para Ele. Porque muitas vezes a gente coloca empecilhos para se entregar ao Senhor. Nós mesmos colocamos dificuldades para se achegar ao Senhor, para deixar Ele fazer morada dentro de nós, para deixar que Ele realmente transforme o nosso caráter, para deixar que Ele realmente nos torne mais parecido com Ele. Então, nós muitas vezes colocamos essas barreiras, mas eu creio no nome
construíram altares a deuses que não ouvem, que não falam. Então ela já começa a ficar preocupada, Senhor, então onde eu devo adorar? Porque ela já começou a perceber que ela não estava falando com qualquer pessoa. Ela estava falando com o homem de Deus. Na verdade, ela estava falando com o próprio Jesus. E Jesus vai falar para ela: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E ele vai dizer no versículo 23: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Então, irmão, Jesus deixa claro para ela que não era o local, que ela não deveria estar preocupada com o local onde ela deveria estar, onde ela deveria adorar, mas como ela deveria adorar, porque isso é o que verdadeiramente importa para o Senhor. Muitas pessoas acham que só em vir para a igreja já está tudo bem. Acha que em casa não precisa orar, não precisa ler a palavra. Acha que onde estiver Deus não vai estar presente. Não, irmãos, Deus está presente em todos os lugares. E o que Ele quer é uma adoração sincera de cada um de nós. Então Jesus deixa isso muito bem claro para ela. Olha, não precisa você se preocupar com o local. O que você precisa se preocupar é como você vai me adorar. E eu vou te dizer como eu quero que você me adore. Eu quero que você me adore em espírito. E eu quero que você me adore em verdade. E muitas vezes, irmãos, nós estamos no local onde nós achamos que é o único que deve existir adoração aqui, essas quatro paredes. Porém, nós não estamos de fato adorando ao Senhor. Verdade. Porém, nós não estamos de fato ligados com o Senhor. Porém, nós não estamos de fato sendo sinceros com o Senhor. E o que o Senhor requer de nós é sinceridade. É adoração sincera. É o que vem de dentro do nosso coração. E, irmão, Jesus sabe, aquele que veio buscar o Senhor em sinceridade, aquele que está em sinceridade diante do Senhor. Jesus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa realmente, quando nós estamos realmente adorando ao Senhor, porque quando nós estamos adorando em espírito e em verdade, Ele recebe. Agora, quando nós estamos aqui só por estar, irmãos, nada vai acontecer nas nossas vidas. E o Senhor não vai receber aquilo que você fala, se não estiver sendo de coração, se não estiver sendo sincero diante do Senhor. Porque Ele sabe quando nós estamos sendo sinceros diante dEle e quando nós não estamos sendo sinceros. E quando Ele fala também em verdade, é mediante também a palavra do Senhor. É com entendimento, é com sabedoria. Porque nós vemos muitas igrejas, irmãos, que tá às vezes até ali falando em línguas ou sei lá, mas não tem o conhecimento da palavra, não procura realmente a palavra, procura qualquer outra coisa, revelação, profecia, seja o que for, mas não procura a verdade, que é a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, irmãos, quando nós meditamos, quando nós lemos, ela faz mudança dentro de nós. Muito mais do que quando nós apenas ouvimos alguém falar. Porque nós começamos a conhecer verdadeiramente esse Deus que nós dizemos que adoramos. Então é importante também nós aprendermos a palavra do Senhor. E Jesus vai dizer no versículo 20, aí a mulher vai dizer no versículo 25: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. E quando Ele vier, explicará tudo para nós. E Jesus declarou: eu
profeta, mas eu sou o Messias. Sou eu quem estou falando contigo. Então, a partir daquele momento, ela percebe que ela está falando com o verdadeiro Cristo. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que nós temos coisas a mudar em nossas vidas. E quando Jesus pede para ela ir buscar um marido, é porque Jesus sabia que ele precisava tratar essa área na vida dela. Jesus não estava querendo envergonhar aquela mulher. Jesus queria trazer ela a consciência que ela estava em pecado. Que era aquilo que estava fazendo criar um vazio no coração dela. Então, irmãos, aquele que quer beber da água do Senhor também tem que se dispor a deixar o seu pecado. Também tem que se dispor a dizer: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida e eu estou aqui para que o Senhor transforme a minha vida. Jesus tinha água para dar para aquela mulher, mas até que ponto ela estava disposta a receber dessa água? Até que ponto você está disposto hoje a receber da água do Senhor? Até que ponto você está disposto a renunciar o seu eu para deixar o Senhor habitar verdadeiramente dentro de você? Então Jesus viu que ela estava interessada na água, mas Jesus também queria que ela soubesse que precisava deixar o pecado dela. Nós sabemos que precisamos beber, experimentar da água da vida, mas também não é de qualquer jeito, irmãos. Nós temos que ter renúncia, nós temos que permitir o Senhor trabalhar em nossas vidas. E você está disposto a deixar Deus trabalhar no seu coração? Você está disposto a renunciar ao seu eu? Você está disposto a deixar o seu pecado e dizer: Senhor, eis-me aqui. Me deixa beber dessa água que vai saciar a minha sede. Me deixa beber dessa água que vai me ajudar a deixar o meu pecado. Me deixa beber dessa água que vai transformar a minha vida, que vai saciar a minha sede, que vai alcançar um lugar onde homem nenhum consegue alcançar, somente o Senhor. Glória a Deus. Até que ponto hoje você está disposto a deixar o Senhor entrar e transformar a sua vida? Porque não é só você vir para um culto. Não é só você se fazer presente nessa cadeira, não. É você deixar Jesus fazer mudança dentro de você, porque é isso que Ele quer. Ele não quer que você venha apenas para uma igreja. Ele quer que você deixe Ele trabalhar na sua vida. Ele quer que você deixe Ele fazer algo que homem nenhum consegue fazer. Ele quer te dar algo que homem nenhum pode te dar, que é a vida eterna. Amém. E isso, irmãos, nós só conseguimos pelo amor e pela graça do Senhor Jesus. Isso nós só conseguimos porque Ele se entregou, Ele se doou para que os nossos pecados fossem perdoados. Hoje, irmãos, nós só conseguimos experimentar dessa água porque primeiro Ele morreu, porque primeiro Ele se entregou, porque primeiro Ele amou a cada um de nós. Senão, irmãos, nós não poderíamos experimentar dessa água. Porque nós, como seres humanos, estávamos tão corrompidos diante de Deus que nós não iríamos ter acesso a Ele. E esse acesso, quem trouxe para cada um de nós foi o Senhor na cruz. Então, se hoje nós podemos experimentar dessa água, foi porque Ele se entregou por mim e por você. Se aquela mulher pode experimentar daquela água, foi porque ela quis beber daquela água. Ela aceitou a transformação na vida dela. Então, irmãos, hoje, aceite a transformação que Jesus quer fazer. E isso não é só para aqueles que ainda não se renderam a Cristo, não. É para nós também. Porque nós sabemos que temos algo a mudar, que temos pecados ainda a deixar, que temos algo ainda que Deus precisa transformar, trabalhar nas nossas vidas. Não é também porque nós se entregamos a Cristo que nós viramos pessoas perfeitas. Não, de forma alguma. Então, se hoje
aqui, eu creio que é porque você quer continuar bebendo dessa água. Eu creio que você quer continuar nessa caminhada com o Senhor. E Jesus, irmãos, em momento nenhum, ele acusou aquela mulher. Em momento nenhum ele a condenou, mas ele deixou claro que havia coisas que ela precisava mudar. E hoje Deus também deixa claro para cada um de nós que nós temos que ter mudanças em algo nas nossas vidas. Quer beber dessa água? Então continua deixando Jesus continuar trabalhando na sua vida. Continua deixando o Senhor te fazer mudar aquelas coisas que não têm agradado a Ele. Porque a vida que aquela mulher vivia não era agradável ao Senhor. E Jesus queria mudar a vida daquela mulher. E aquele encontro foi necessário. Porque havia, irmãos, um vazio dentro dela que ela tentava preencher com outras coisas. Mas não era o suficiente. E muitas vezes nós queremos preencher esse vazio com qualquer coisa, menos com Jesus. E enquanto você não procurar a pessoa certa para saciar a sua sede, você vai continuar tendo sede. Você vai continuar com esse vazio que só o Senhor pode alcançar. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade de participar desse